Olá, pessoal! Vamos para a terceira aula do curso de Tecnologias Web. Bom, nessa aula, vou falar um pouquinho da segurança na internet, o porquê da segurança na internet, né? Por que a gente precisa se preocupar também. Depois vou falar um pouquinho de criptografia de dados, que é um dos recursos que a gente tem para ter mais segurança nas transmissões de dados pela internet. O protocolo HTTPS, que é o protocolo HTTP com uma camada de segurança. E depois Firewall, que é uma solução, na verdade, de segurança para servidores e para clientes também na internet. Vamos lá. Bom, por que segurança na internet? Se a gente for pensar em transações bancárias, nem preciso responder essa pergunta, né? Por que segurança na internet? Porque se a gente vai estar passando a nossa senha de banco para um servidor, nesse meio do caminho ela pode ser interceptada por algum usuário malicioso. Então a gente vai estar transmitindo dados ali sigilosos. Compras online. Compras online a gente vai estar transmitindo o quê? Cartão de crédito, informações pessoais, e esse tipo de informação tem que se manter sigilosa entre o cliente, que é você que está fazendo a compra, e o servidor, que é o site de vendas. Bom, proteger conteúdo, e-mails e arquivos pessoais. A gente precisa também proteger aqueles e-mails que a gente está enviando, são muitas vezes conteúdo sigiloso ou conteúdo íntimo, pessoal, e os nossos próprios arquivos pessoais. A gente teve aí incidentes de roubos de informação, né? Sempre a gente está vendo na mídia incidentes de invasão, de roubo de informação pela internet. Então, se a gente tomar as medidas de segurança na internet, esse tipo de incidente acaba sendo muito difícil de acontecer com a gente, né? Vamos lá. Principais problemas. Vamos falar um pouquinho. Interceptação de mensagens. Então, as mensagens que a gente troca entre cliente e servidor, elas podem ser interceptadas no meio. Elas estão passando por uma rede física. Então, elas podem ser interceptadas no meio dessa transmissão, e aí as pessoas vão ter acesso aos seus dados, aos dados que você está transmitindo. Uma das soluções que a gente pode usar para tentar evitar esse tipo de problema: criptografia. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre criptografia. Acesso indevido. Então, se nós temos num servidor de FTP, por exemplo, muitos arquivos pessoais que eu quero ter um backup nesse servidor, porque são arquivos muito importantes, mas são arquivos sigilosos. Para evitar invasões, a gente tem uma gama de aplicações que a gente pode estar usando para aumentar a segurança, e a principal delas é usar um firewall. Eu também vou falar um pouquinho de firewall nessa aula. E ataques de negação de serviço. Ataques de negação de serviço são aqueles ataques que normalmente acontecem em servidores para que aquele servidor pare de fornecer tal serviço. Então, vou dar um exemplo de ataques de negação de serviço. No servidor web, nós temos a página, nós estamos servindo uma página qualquer. E se a gente recebe um ataque de negação de serviço, normalmente esse ataque é de força bruta, ou seja, eles fazem muitas e muitas e muitas requisições para o nosso servidor, e o nosso servidor não aguenta. Então ele para de funcionar. E aí ele vai negar o serviço que ele estava antes servindo. Para isso, a gente pode usar também firewall para bloquear esse tipo de ataque. Bom, vou falar um pouco de criptografia de dados. O que é? Criptografia é um algoritmo, né? É um processo que a gente faz para codificar uma mensagem. Para a gente poder transmitir essa mensagem de forma codificada, e se essa mensagem for interceptada no meio do caminho, esse interceptador não vai ter como decodificar essa mensagem e ler essa mensagem como ela foi enviada na íntegra. Ou essa mensagem que a gente chama mensagem limpa. Tá?
A decodificação, a gente utiliza uma chave para poder decodificar essa mensagem. Então, essa mensagem limpa, um texto, por exemplo, ela é transmitida e para você decodificar e poder ler esse texto, você vai precisar de uma chave secreta, de preferência, para que a gente possa aplicar o algoritmo e ter de volta essa mensagem limpa. Então, nós precisamos de duas coisas para a criptografia. O algoritmo, que é o processo, então são vários tipos de processo diferentes, são vários algoritmos de criptografia, e a chave, que é um parâmetro que a gente usa para aplicar junto com esse algoritmo. Somente o possuidor da chave consegue decodificar essa mensagem. Bom, nós temos três tipos de criptografia, três tipos de algoritmos. Algoritmos de chave secreta, ou também chamado de algoritmos criptografia simétrica, porque a gente tem uma chave, a chave secreta, e essa chave ela codifica e decodifica a mensagem. A gente tem criptografia de chave pública ou criptografia de chave assimétrica. Nesse caso, a gente tem um par de chaves, uma para codificar a mensagem e outra para decodificar. E os algoritmos de hashing, que esses aqui, a gente codifica a mensagem, mas a gente não tem como decodificar. Ele simplesmente codifica. E existem aplicações para esses três tipos de algoritmos. Bom, principais algoritmos. Para algoritmos de chave secreta, a gente tem o DES, que é o principal algoritmo, mais utilizado. O chave pública, a gente tem o RSA, que vem do nome dos criadores, Rivers, Shamir e Edelman. E o algoritmo de hashing é o MD5, que é o mais utilizado. A gente tem, na verdade, muitos algoritmos, mas esses são os mais utilizados nas aplicações. Bom, vamos falar um pouquinho do algoritmo de chave secreta, ou algoritmo simétrico. Ele tem apenas uma chave. A mesma chave que codifica, decodifica. Qual o problema desse algoritmo para a gente transmitir mensagens via internet? Bom, a gente tem a chave secreta e, de posse dela, a gente consegue decodificar a mensagem que a gente previamente quer enviar. Se eu sou um cliente, estou enviando uma mensagem ao servidor, e o servidor não tiver posse dessa chave secreta, eu vou ter que enviar a chave para ele também. E essa interceptação da mensagem pode interceptar a mensagem codificada, mas pode interceptar também a chave. Nós temos um exemplo aqui de transmissão com chave secreta. Eu estou na origem e quero enviar uma mensagem até o destino. Eu tenho essa mensagem limpa. Essa mensagem limpa é a mensagem antes de codificar. Essa mensagem pode ser um arquivo, pode ser o que for, não necessariamente uma mensagem de texto. O que eu vou fazer? Eu vou codificar essa mensagem, vai me gerar uma mensagem codificada usando a chave X, no caso. Uma chave que é um código numérico, ou alfanumérico. A partir do momento que eu tenho essa mensagem codificada, eu quero enviar essa mensagem para o destino. Opa! Só que eu faço a transmissão dessa mensagem codificada, e se o destino não tiver posse da minha chave, ele não vai conseguir decodificar. E se eu transmitir a chave, o que pode acontecer? Ela pode ser interceptada junto com a mensagem. Então, para a transmissão de dados, não é muito usual esse tipo de algoritmo. Aqui, depois de posse da chave, a gente decodifica e tem a mensagem limpa no destino. Então, como eu estava dizendo, para a transmissão via internet de dados, não é muito usual usar o algoritmo de chave secreta. Mas ele tem as suas aplicações. A gente pode usar ele, por exemplo, para criptografar arquivos no nosso computador. Eu
tenho lá uma pasta que eu não quero que ninguém saiba o que tem naquela pasta. Eu criptografo aquela pasta e só eu tenho posse da chave. Para isso, é uma boa aplicação. Algoritmo de chave pública. O algoritmo de chave pública, ou assimétrico, ele possui um par de chaves. A chave privada e a chave pública. Qual a diferença da chave privada e a chave pública? A chave privada eu não vou passar para ninguém. Eu só vou passar a chave pública. E desse modo eu consigo transmitir arquivos de forma segura. Eu vou explicar num exemplinho como que essa transmissão é feita. Uma chave codifica e a outra decodifica. Qual chave codifica? A chave pública codifica. E a chave privada decodifica. E a gente transmite apenas a chave pública, como eu disse. A gente não vai transmitir nunca a chave privada. Bom, aqui um exemplo de transmissão usando a chave pública. Ou usando a criptografia assimétrica. Nós temos aqui a mensagem que a gente quer transmitir da origem para o destino. Essa mensagem não está codificada. O destino vai gerar as chaves. A pública e a privada. Quando eu gero um par de chaves, pública e privada, o que é criptografado com essa chave pública só pode ser decriptografado com essa chave privada. Então esse par de chaves, ele não... uma depende da outra. Então tudo que eu criptografar com essa chave pública, eu só consigo decriptografar com o par dela, que é a chave privada. Eu não consigo gerar outra chave privada, não consigo... Ou eu uso a chave que foi gerada juntamente, tem um algoritmo que gera o par de chaves, ou eu uso essa chave que foi gerada de início, ou eu tenho que gerar um novo par de chaves. O que eu envio para a origem? No destino eu gerei o par de chaves e eu envio a chave pública para a origem. Eu só envio a pública. A chave privada continua lá bonitinha. E eu nunca vou enviar a chave privada. Para que a origem vai usar a chave pública? A origem usa a chave pública para codificar a mensagem. A origem, codificando essa mensagem, o que ela vai enviar para o destino? Ela não precisa passar chave, não precisa passar nada, só a mensagem codificada. E a mensagem limpa também não precisa ser transmitida, obviamente. Se eu passasse a chave pública, também não teria problema. A chave pública, ela só serve para codificar, ela não decodifica. Então, eu consigo, se por um acaso a chave pública for, se por um acaso ela for interceptada, não tem problema. Essa pessoa que interceptou essa chave vai conseguir codificar coisas, não vai conseguir decodificar nada. E eu transmito para lá a mensagem codificada. Aí sim, eu tenho aqui a mensagem codificada. O que vai acontecer? Agora eu tenho que decodificar essa mensagem. Para isso eu uso a chave privada, que não saiu desse âmbito do destino. A chave privada não saiu do destino em momento algum. Vocês percebem? Aqui, o que a gente transmitiu no nosso canal de comunicação? Esse canal aqui. A chave pública, que tanto faz se ela for interceptada ou não, porque ela não vai decodificar nada. E a mensagem codificada. A mensagem codificada, se ela for interceptada, só quem tem a chave privada vai poder decodificar. Ah, mas e se alguém invadir o destino, pegar a chave privada e decodificar? Aí é uma coisa bem difícil de acontecer, mas para tudo tem um jeito, né? Mas a gente tem outras técnicas para que você não deixe isso acontecer, tá? Então, aqui no nosso canal de transmissão, chave pública e mensagem codificada. Tanto faz se isso for interceptado ou não. Mensagem limpa na origem,
mensagem limpa no destino. Fiz a transmissão da minha mensagem sem passar nada sigiloso pelo canal de transmissão. Algoritmo de hashing, ou Message Digest, que é um algoritmo de codificação que não decodifica. Nada mais é do que uma criptografia que não decriptografa. Ele processa a mensagem e gera um resumo. O que seria esse resumo? É um código. Então, não importa o tamanho da mensagem, não importa o tamanho do arquivo, não importa o tamanho daquilo que você está processando, ele vai gerar um código sempre do mesmo tamanho. Se você tiver lá uma palavra e quiser codificá-la usando um hashing, ele vai ter um código do tamanho que você definiu. Por exemplo, 32 caracteres. Se você quiser processar um texto de uma tese inteira com o algoritmo de hashing, ele vai ter 32 caracteres. Então ele gera um resumo desse arquivo e espera-se que esse resumo seja único para cada arquivo ou mensagem que a gente for passar nesse processo de hashing. Tá? Bom, mas para que ele é usado, já que eu não consigo decodificar depois? Bom, ele é usado primeiro para validação de integridade. Se eu tenho uma mensagem... Bom, validação de integridade está casado aqui com assinatura digital. Se eu tenho uma mensagem e quero enviar para um destino, e esse destino quer saber se essa mensagem não sofreu alteração durante a transmissão, eu pego a minha mensagem, gero um hashing dela, ou gero um resumo, e depois que essa mensagem chegar no destino, o destino vai gerar o mesmo resumo. Se esse resumo bater, quer dizer que ela não sofreu alteração. E armazenamento de senhas também. Armazenamento de senhas, por exemplo, em bancos de dados. A gente normalmente não armazena senhas em bancos de dados de forma limpa. Uma senha de um cliente de forma limpa. A gente armazena ela codificada por um hashing. Para se esse banco de dados for invadido, a pessoa não vai ter como decodificar essas senhas. E como que a gente sabe, valida um cliente, por exemplo? O cliente entrou no site, digitou a senha, como que a gente sabe que essa senha é igual àquela que está armazenada? Vamos ver no exemplo aqui. Nesse exemplo a gente tem a mensagem na origem e a mensagem no destino. Transmitir essa mensagem. E eu quero saber se essa mensagem chegou de forma íntegra. Primeira coisa, eu processo ela usando um hashing e ela vai me gerar um resumo. Depois que eu transmitir a mensagem, lá no destino, aliás, eu transmito a mensagem e o código que eu gerei. Eu transmito esses dois. Lá no destino, ó, recebi os dois. Eu pego a mensagem que eu recebi e aplico o mesmo processo de hashing. Gera também para mim um resumo. Então eu tenho um resumo que foi gerado pela origem e o resumo que foi gerado pelo destino. Eu faço a comparação dos dois. Se os resumos forem iguais, essa mensagem chegou no destino de forma íntegra. No caso das senhas, aqui a gente tem uma senha armazenada no banco de dados. Poderia ser essa aqui. Message Digest de cima. E aí a gente vai gerar o hashing da nossa senha e comparar com o hashing da senha do banco de dados. Se forem iguais, quer dizer que a senha bateu. Essa é a senha mesmo do usuário. Sem você ter que armazenar a senha dele de forma limpa ou decodificar aquela senha do banco de dados. Bom, falar um pouquinho do protocolo HTTPS. O tráfego via HTTP está sujeito a interceptações. Isso a gente já acabou de ver. O HTTPS, ele usa uma camada de SSL, Secure Sockets Layer, que fornece para nós uma conexão segura. O que ele faz? Ele encripta os dados na hora de transmitir. Ele usa aquele algoritmo de chave pública para transmitir os dados. Então, quando a gente estiver num site que
tiver com esse protocolo HTTPS, a gente sabe que a gente está transmitindo nossos dados de forma segura. Eles não estão sujeitos à interceptação. Eles podem até estar sujeitos à interceptação, mas eles são codificados. Vamos lá. Quais são os principais utilizadores do HTTPS? São aqueles que necessitam de uma maior segurança para a transmissão dos dados. Comércio eletrônico. Por quê? Porque a gente vai estar transmitindo ali cartões de crédito, informações sigilosas. E-mails. Por exemplo, sites de webmails. Instituições bancárias, principalmente, que a gente transmite até senha, né? Senha de banco via internet. Bom, como que eu sei que eu estou usando o HTTPS ou que eu estou usando o HTTP? A gente pode observar o endereço no navegador. Vocês lembram que na primeira parte do endereço, a gente tem o protocolo. E se a gente estiver usando o protocolo HTTPS, ele vai estar aqui descrito. Então, se a gente estiver vendo aqui HTTPS, ele já vai estar sendo criptografado a nossa entrada. Alguns navegadores, né, colocam até um cadeadinho para a gente poder ver que esse site a transmissão nesse site é feita de forma segura. Ou simplesmente a gente observa aqui o protocolo. Não tem nenhum segredo, tem o HTTPS lá, os dados estão sendo transmitidos de forma segura. Falar um pouquinho de firewall. Bom, voltado à segurança de conexões, bloqueia entradas e saídas indevidas. Bom, o firewall é um dos principais softwares de segurança na internet. Vocês podem perceber que quando a gente instala o Windows numa máquina, por exemplo, ela já vem com um firewall, o firewall do Windows. Existem várias empresas que desenvolvem softwares de firewall. Agora, onde ele é importante mesmo, muito mais importante do que nas máquinas de cliente, são nas máquinas de servidores. Eles podem funcionar em ambas, né? Só que máquinas servidores, eles são imprescindíveis. Por quê? Porque os servidores estão mais sujeitos a invasão, sujeitos a ataques, por exemplo, aquele ataque de negação de serviço. E os servidores, eles sempre têm portas abertas, eles estão sujeitos mesmo, eles são divulgados, então eles são sujeitos a esse tipo de ataque. Nosso micro de cliente normalmente não tem muita coisa, não é tão atrativo assim para os hackers. Bom, tradução de firewall, muro de fogo. Nada mais é do que um muro mesmo. Essa aplicação cria um muro e ele só deixa passar aquilo que a gente configura ele para deixar. Então eu tenho aqui uma conexão entre duas máquinas. Servidoras, clientes, um cliente e um servidor. Vocês podem ver que a conexão vermelhinha, ela para no muro. E a verdinha, que é aquela que eu estou aceitando, ela passa para a máquina. Por que isso? Eu consigo filtrar aqui no muro, eu consigo filtrar o tipo de conexão que eu quero, o tipo de protocolo que eu estou aceitando. Então, se eu tenho um servidor aqui que só serve páginas web, mais nada, por que eu vou deixar a conexão de SSH atravessar o muro? Não preciso. Por que eu vou deixar a requisição de conexão de FTP atravessar o muro se eu só estou servindo na porta 80 páginas web? Então eu não preciso, eu só deixo aquilo que é realmente necessário, o murinho estar aberto aqui para a conexão. Bom, os principais controles, filtros do firewall. Bom, ele filtra protocolos. O que seria filtrar protocolos? Então eu tenho lá HTTP, o FTP, vários protocolos que eu posso
escolher quais aqueles protocolos que podem acessar a minha máquina e quais não podem. Tá? Eu consigo filtrar aqui por protocolos, então. Então, se eu tenho um servidor web e esse meu servidor ele é de comércio eletrônico e eu só quero deixar que as requisições sejam feitas via HTTPS, eu consigo filtrar para que o usuário não consiga nunca usar o HTTP para se comunicar com a minha máquina. Ou eu consigo filtrar para que ele não consiga tentar uma conexão via FTP. Ou que ele não consiga dar um ping na minha máquina. Um ping é aquela requisição que a gente vê se a máquina está online, se ela está na internet. Então a gente faz um ping para aquela máquina e vê se ela está na internet. Se eu quiser, eu bloqueio esse ping e ninguém vai saber se minha máquina está na internet ou não. Inclusive, o ping é utilizado também para ataques de força bruta. Normalmente, quem quer fazer esse tipo de ataque, dominam várias máquinas, invadem as máquinas, e todas essas máquinas fazem requisição de ping para uma máquina só, a servidora. E essa máquina servidora ela não aguenta tanta requisição e trava. Por isso é um ataque de negação de serviço. Quando a gente faz um ataque, a gente não. A pessoa mal intencionada faz um ataque para parar um servidor, para aquele servidor parar de fornecer aquele serviço. Eu consigo bloquear também por portas. Conexão por portas. Então, eu tenho lá o meu servidor de web e ele está respondendo HTTP na porta 80. Por que eu vou deixar que as conexões entrem no meu servidor via porta 21, por exemplo? Eu não vou deixar. Porque só me interessam as conexões na porta 80. Então eu uso um firewall para bloquear essas entradas de porta 21 ou qualquer outra porta. Eu posso bloquear todas as portas, exceto a porta 80, que é a porta que eu quero que meu serviço seja disponibilizado. Eu posso bloquear por hosts. Então, eu consigo bloquear também faixas de IP. Se eu sei que um IP está sendo utilizado por um usuário mal intencionado e ele está tentando fazer ataques na minha máquina, eu posso bloquear esse IP de fazer qualquer tipo de requisição na minha máquina. E aí eu estou seguro dele. Eu posso bloquear faixas de IP, ou eu posso liberar apenas um IP para fazer conexão na minha máquina. Se eu tenho um servidor de backup, onde eu vou lá e armazeno todos os meus arquivos para ter uma cópia de segurança. Só que, para que eu vou deixar ele? Eu deixo ele na internet. Para que eu vou deixar ele aberto ao público da internet? Se ele só interessa a mim, eu vou habilitar a minha máquina, o meu IP. Eu vou habilitar o meu IP para ele acessar esse servidor de FTP. Qualquer outro IP não teria esse acesso. E também comportamento suspeito. Você pode configurar seu firewall para, quando ocorrer algo do tipo comportamento suspeito, você está tendo muita requisição de um certo IP na internet. Muita requisição dele. E isso não é comum. O incomum é suspeito. E aí a gente bloqueia ele temporariamente, vai avaliar o que está acontecendo. Se for o caso de algo suspeito, malicioso, a gente mantém bloqueado. Se for o caso de algo que era só uma requisição comum, que foi feita várias vezes, a gente pode liberar esse IP. Então, firewall é um software que a gente configura lá, entradas e saídas, filtros. No fundo, é um filtro para a nossa máquina, para proteger a nossa máquina. Ele serve também como filtro na minha máquina, não só em servidores, na minha máquina cliente. Eu posso proteger a minha máquina, eu posso liberar a minha máquina apenas para navegar na web, ler e-mails. Mais nada, porque a única coisa, por exemplo, que um usuário faz é isso, você não precisa deixar aberto para vírus, para usarem a máquina dele como saída para atacar outras máquinas. Tá certo? Bom, essa foi a terceira aula do curso de Tecnologias Web. Muito obrigado.
Olá, pessoal! Vamos fazer as atividades da terceira aula do curso de Tecnologias Web. Primeira pergunta. Cite algumas ocasiões em que se necessita de segurança na transmissão de dados via internet. Na verdade, a gente consegue citar várias ocasiões, né? Mas vamos citar algumas aqui. Transações bancárias, a gente necessita de segurança porque a gente vai estar transmitindo dados. Além de dados como senhas, a gente às vezes transmite dados pessoais, também são sigilosos e não podem ser interceptados pela rede de internet. Compras online. Compras online a gente vai estar transmitindo aí dados também pessoais, como endereço e também dados de cartão de crédito muitas vezes. Envio de e-mails. A gente tem que se preocupar aqui com a segurança no envio de e-mails para a gente evitar um pouco de espionagem também, né? Que a gente vê acontecendo aí, principalmente entre governos e espionagem militar. E armazenamento de arquivos pessoais a gente tem que se preocupar também. Muitas vezes a gente vai armazenar os arquivos pessoais e fazer um backup remoto, e esses arquivos podem ser interceptados, ou esse nosso servidor remoto pode ser invadido. Então a gente tem que se preocupar com esse tipo muito mais com esse tipo de aplicação. Para transmissões de mensagens via internet, qual o tipo de criptografia mais indicada? Mais indicada. Por quê? Nesse caso, a gente viu que a criptografia mais indicada é a criptografia de chave pública, ou assimétrica. Por quê? Porque naquele canal de comunicação, a gente não passa a mensagem e nem passa a chave que vai decodificar aquela mensagem. A gente só passa uma chave que não serve para decodificar e a mensagem codificada, que com ela o interceptador não teria muito o que fazer. Terceira questão. Cite 2 exemplos de utilização do algoritmo de hashing. Vamos ver os 2 exemplos aqui. Verificação de integridade de envio de mensagens e armazenamento de senhas também. Como a gente viu, armazenamento de senhas em um banco de dados, a gente não vai armazenar a senha limpa, a senha de forma não codificada. Até porque esse banco de dados pode ser invadido. Já imaginaram invadirem um banco de dados de um site de compras e o pessoal ter acesso à senha de todo mundo? É complicado, né? As senhas têm que ser armazenadas de forma codificada. Como eu sei que meus dados estão sendo transmitidos de forma segura via HTTPS? Existem 2 formas. A gente tem que verificar qual protocolo está sendo utilizado na URL. No endereço lá do site que a gente está acessando, a gente vai ter que ver se está usando HTTPS. Se tiver esse HTTPS escrito antes do endereço, beleza, a gente está transmitindo os dados de forma segura. Em alguns navegadores, um cadeado. Aquele cadeadinho que fica do lado do endereço significa que os dados estão sendo transmitidos de forma segura, criptografados pela rede. Quinta questão. É possível bloquear o acesso via HTTP por meio de um firewall? Bom, o firewall consegue bloquear muita coisa, consegue liberar muita coisa. Ele é um filtro muito poderoso. Então, por isso existem várias soluções de firewall, cada uma com um tipo de configuração. Existem até firewalls que você configura via web. Então, no caso, sim, a gente consegue filtrar o acesso via HTTP. Assim como a gente consegue bloquear qualquer tipo de protocolo. Desde o protocolo de aplicação como o protocolo de transferência de pacotes. A gente pode bloquear também um servidor de receber requisições UDP. Liberar só o TCP. Ou a nossa máquina, cliente, a gente consegue bloquear ela de receber pacotes UDP. Bom, nesse caso aqui, então, sim, a gente pode bloquear os protocolos via firewall. Essas foram as atividades. Muito obrigado.